Olá, bom dia, graça e paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Amém? Vamos dar início à nossa oração da manhã em forma de leitura bíblica de forma responsiva. Você que está nos acompanhando já sabe mais ou menos como é que a gente vai estar fazendo. Gente, eu quero te dizer mais uma vez aqui que não estou pregando religião, estou sim lendo a palavra de Deus, buscando conhecimento dessa palavra, entendimento, buscando um pouquinho mais de aproximação do nosso Deus. Que Deus esteja tocando no seu coração, não importa qual a tua religião, que você tenha conhecimento da palavra e do desejo de Deus para nossas vidas. Amém? Hoje vamos ler o capítulo de número 6, que tem como título A Arca é Devolvida. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: Que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: Qual será a oferta pela culpa que lhes haveremos de apresentar? Responderam: Segundo o número de príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Portanto, a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Porque, pois, endureceis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações. Porventura, depois de os haver tratado tão mal, não os deixaram e não se foram? Por que, pois, endurecereis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Você repetiu, tudo bem. Versículo de número 7 agora. Era para ter sido de número 7, mas tudo bem. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha sido posto jugo, e atais as vacas ao carro, tirai delas os seus bezerros e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor e pondei-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe fazeis, as figuras de ouro que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai ir. Observai então se ela subir pelo caminho na direção de Bet-Semer. Foi ele quem nos fez este grande mal, e se não saberemos que não nos tocou a tua mão, e que isto nos sucedeu
acaso? 10. A arca chega a Bet-Semes. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os bezerros encerraram em cima. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiram sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o território de Bet-Semes. Gente, o versículo de número 13 tem um subtítulo que fala: a arca chega a Bet-Semes. E andava os Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos, viram a arca, se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. Então os homens de Bet-Semer ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor no mesmo dia. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa por Asdod, uma por graça, outra por Askelon, outra por Gat e outra por Ecrom. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semer, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor feriu tão grande número entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo, e para quem subirá deste nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Oriate, Jearim, Jesus, bem complicado esse nome, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, desces, pois, e fazei-o subir para vós. Amém? Gente, eles aprenderam a ter um medo tão grande de ter a arca por perto, porque eles viam o que estava acontecendo, aonde a arca chegava, porque assim, as coisas de Deus tinha o lugar certo de ficar.
a vontade de Deus era de ficar naquele lugar que ele escolheu. Mas naquela guerra que eles viviam, eu acho que era uma ambição, uma inveja, sei lá, um derrubando o outro, tomando o que era do outro, acabaram tirando a arca de onde ela estava. Então todo mundo aonde ela chegava, né, onde ela chegava que era colocada lá, acontecia coisas assim que inacreditáveis. Na época deles, eles ficaram amedrontados, né? Muitos não acreditam. De início, eu acho, né, coisa minha, que eles não acreditavam que era por aquilo. Mas depois eles foram vendo a sucessão, como no caso de Dagon, né? Que colocaram ela no mesmo local que Dagon, né? E quando foi no dia seguinte, Dagon estava lá de cara no chão. Eu acredito que eles acharam que tinha sido uma coisa, sei lá, qualquer, e Dagon tinha caído. Colocaram Dagon de volta, só que de novo aconteceu. Então eles perceberam que era por conta do poder de Deus, né? Da arca de Deus que estava ali. Então foram mandando para frente e ninguém queria, porque sabia, né, o que ia suceder. Até que eles foram feridos, né, com essas hemorroidas, que todo mundo estava sofrendo com tudo aquilo, e reconheceram que tinha que devolver a arca para o lugar certo, para o povo certo. E foram aconselhados a devolverem, mas com presente de expiação. E foi assim que fizeram, né? Devolveram, e amanhã a gente vai ler o capítulo de número 7 e vamos ver o que aconteceu nessa devolução. Amém? Eu espero que você esteja conosco amanhã, que Deus abençoe a tua vida grandemente, poderosamente, tá? Que o seu novo dia seja assim abençoado, não apenas esse novo dia, mas o teu final de semana, a tua nova semana, a tua vida esteja nas mãos do Mestre. Amém? Fica com Deus e até amanhã em nossa próxima oração da manhã. Jesus me acode. Eu tava